Oi, eu sou a Bu e você tá no meu canal. Hoje eu vou falar como foi a minha primeira consulta com a midwife. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Se você é novo por aqui, prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna, nós somos uma família brasileira e estamos morando aqui nos Estados Unidos há 11 meses exatamente. E eu estou grávida, e se você ainda não assistiu, tem um vídeo, alguns vídeos anteriores, onde eu falo como eu descobri a gravidez, como foi a primeira consulta, mitos e verdades do pré-natal aqui nos Estados Unidos. Depois desse vídeo, depois que você assistir esse vídeo de mitos e verdades, eu vou deixar tudo aqui em cima, você vai entender o porquê desse vídeo específico sobre a minha primeira consulta com a midwife. Então, eu vou dar um resumo básico aqui. Eu iniciei o meu pré-natal com médica, né, com ginecologista, obstetra, e eu não fiquei muito satisfeita porque ela já tinha um plano de parto pra mim, basicamente isso. Então, se você já conhece a minha história e se você já assistiu os vídeos anteriores, você sabe, a minha primeira gestação, ela foi uma cesárea, a segunda foi um parto normal, então foi um parto vaginal pós-cesárea no Brasil, os dois foram no Brasil. Inicialmente, o meu pré-natal do primeira gestação foi na Escócia e depois finalizamos com parto, né, no Brasil. Da segunda gestação, começou com particular no Brasil e eu encerrei no SUS, tudo no Brasil. E essa é a minha terceira gestação, onde eu começo aqui nos Estados Unidos e encerro aqui nos Estados Unidos também, mas com uma diferença aí, onde eu iniciei com consultas com ginecologista e agora partindo para midwife. Então eu vou contar pra vocês agora como foi essa primeira consulta, como eu me senti nessa primeira consulta e algumas curiosidades já nessa primeira consulta. Eu vou contar tudo pra vocês agora. Então, você já ficou interessado ou conhece alguma mamãe aí que tá interessada em entender a diferença de midwife e o que é midwife? Vem comigo. Então tá, pra gente começar eu vou só falar rapidamente o que é uma midwife. A midwife, a parteira, ela pode fazer praticamente todas as coisas que uma médica obstetra pode fazer, com exceção de uma cirurgia cesariana. Então, se você precisa de um parto cesárea, você precisa então de uma ginecologista obstetra. Então, a gente tem a médica, a midwife, que é a parteira, e a gente conhece as doulas também. As doulas a gente conhece bastante no Brasil, pelo menos eu ouvi muito no Brasil sobre as doulas. Eu tive uma doula na minha segunda gestação, que foi uma bênção na minha vida. É onde ela me mostrou que eu poderia sim ter um parto normal, com segurança, onde ela me trouxe bastante confiança, onde ela me orientou a mim e ao meu marido durante todo o processo, assim, durante toda a gestação. Ela foi nos orientando o que a gente precisava fazer, o que a gente deveria aceitar, o que a gente deveria prestar mais atenção, coisas que a gente precisaria estudar e tudo mais, em especial também o plano de parto. E aqui nos Estados Unidos tem tudo isso, assim como tem no Brasil também. No Brasil temos doula, temos médica e temos a midwife, que é a parteira. Eu não sei atualmente como tá a legislação no Brasil, mas eu lembro que há um tempo atrás as parteiras elas não tinham acesso ao hospital, né, ao hospital em si, onde somente as doulas elas podiam entrar ou elas poderiam entrar como auxiliadoras ali da gestante. Mas eu sei que aqui nos Estados Unidos as parteiras elas têm um acesso tranquilo e liberado no hospital, assim como as médicas e as doulas também, com exceção da pandemia. Por ter um número reduzido, né, de pessoas, né, do acesso das pessoas no hospital, no entra e sai e tudo mais, as gestantes elas precisavam escolher entre a doula e o seu companheiro. Muitas mães elas decidiram então entrar com seu companheiro, mas eles tinham todo o amparo, né, de uma doula durante toda a gestação. Então, ali no caso, elas ficaram mais como um suporte durante toda a gestação, que é extremamente importante. Se você tem a oportunidade, converse com uma doula, nem que seja uma única conversa, mas entenda um pouco o que elas fazem, procure entender o que elas fazem, a importância delas no parto, e isso pode fazer muita diferença no seu trabalho de parto, na sua gestação em si, tirar algumas inseguranças e tudo mais. Então deixa eu contar pra vocês realmente como foi a primeira consulta com a midwife, a parteira. Então agora eu estou com uma equipe de
ginecologista, médica ginecologista e obstetra e midwives. Então são 2 ginecologistas, se eu não me engano são 5 ou 4 midwives nessa equipe. E onde as midwives, como eu falei pra vocês, né, as parteiras, elas têm acesso a todas as coisas, assim como as médicas. Então todo o meu histórico, toda a minha documentação, todos os meus pedidos, todas as minhas dúvidas, fica tudo anexado para que todas elas possam ter contato a isso. Então a minha primeira consulta com a midwife foi mais um bate-papo, foi uma conversa, e ela pôde ouvir também o coração do bebê, foi super gostoso de ouvir, mas ela foi super aberta, e na verdade eu entrei lá na sala com 17 semanas, e aí ela perguntou pra mim, né, da onde que eu tava vindo, que consultório que eu tava vindo, de que médico que eu tava vindo e tudo mais, pra que eles pudessem então puxar toda a minha ficha, todas as minhas informações dessa médica pra as doulas, né, atuais. E na verdade elas foram tão gentis, elas foram tão respeitosas comigo, que ela perguntou e eu falei pra ela que eu tava indo ali pra saber, né, se eu realmente queria trocar de uma médica obstetra pra uma midwife. Porque eu tinha alguns desejos que eles não seriam atendidos completamente ou respeitados pela outra equipe que eu tava passando. Então eu queria saber delas como que ia acontecer tudo isso. Então eu não falei que eu ia já chegando, vou ficar com vocês e tal. Porque na verdade, a verdade realmente era essa. Eu tava bem ainda indecisa do que fazer. Também lembrando que existem muitas midwives na sua cidade, aqui na minha cidade. Então eu poderia sair procurando. Não era a minha intenção, eu não queria fazer isso. Eu não gosto de ficar indo pra médico, um monte de médico, ficar investigando, sair... Não é investigando, fala. Ficar procurando, sair pra saber qual é o melhor e tudo mais. Eu não queria fazer isso, sabe? Mas se fosse necessário pra eu ter os meus desejos, minhas vontades e ser o melhor pra mim e pro meu bebê, eu faria. Então, foi o que eu fiz, né? Fui lá e fui conversar com a midwife e ela foi super atenciosa, porque ela falou, se você nos escolher... E só essa frase foi... ela tá aberta, tipo, tudo bem se você escolher outra equipe. Então foi, tipo, tirou um peso das minhas costas, sabe? Tipo, você que tá escolhendo, você não precisa fazer o que eu quero que você faça, você tá no comando, né? Então eu me senti muito mais respeitada já de início. Então nessa primeira conversa eu já falei pra ela sobre o meu histórico, né? Falei da gestação da Mel, que foi uma cesárea, falei da Bela, que foi um parto normal, e fui falando algumas coisas assim, falei da minha idade, que eu vou fazer 35 anos logo após o bebê. Então fui falando algumas coisas e ela, a única coisa que ela focou e me parabenizou foi que eu consegui, né, sair desse ciclo da cesárea e ir para um parto normal após uma cesárea. Então ela ficou realmente focando nessa parte. Então existe uma preocupação, né, com uma pessoa que já teve um parto cesárea e quer ter um parto normal, mas ela ficou super tranquila porque esse vai ser o meu segundo parto normal depois de praticamente 8 anos da cesárea. Então ela falou, olha, deve estar muito cicatrizada. Se você e foi nesse momento onde ela pediu se eu tinha algum exame trazido do Brasil, e eu tenho, onde eu falei pra ela, eu posso tentar traduzir alguma coisa e trazer pra você, para que ela consiga ter melhor compreensão exatamente de como tá lá dentro, né? Pra mim, o mais legal foi que o foco dela não foi a minha idade e não foi ter tido uma cesárea, mas sim ter tido um parto normal após ter tido uma cesárea. Então eu fiquei muito mais feliz, muito mais animada e realmente ela focou naquilo que eu tenho focado, né? Na parte positiva dos meus partos, das minhas gestações. Ela explicou também alguns procedimentos exigidos pelo hospital, não pela equipe, mas pelo hospital. Então, no dia do parto, né, em si, a mãe, se ela tem desejo de ter um parto normal, se ela quiser usar a banheira, todos os quartos nesse hospital onde eu vou ter o bebê, eles têm uma banheira. Então você tem a oportunidade de poder escolher se você quer banheira ou não, mas essa é uma das coisas que ela me falou. Por eu ter tido uma cesárea, eu não posso ter o labor mesmo, né, ter a criança não pode entrar na água, eu não posso estar dentro da água e a criança nascer dentro da água. Mas ela falou, você pode estar ali, tá fazendo todo o momento ali, no push mesmo, na hora que você vai empurrar a criança pra sair,
a gente te ajuda a levantar, pega a criança e acabou, pode voltar ali pra água e tá tudo tranquilo. Então ela falou que é a única questão que o hospital coloca e não a equipe. Outra coisa que ela lembrou também foi em relação... Lembra que eu tinha comentado com vocês naquele vídeo sobre os mitos e verdades? Foi sobre aquele acesso na veia, né? Algumas amigas vieram conversar comigo e falaram: Bruna, tem que ver se isso pode ser uma questão do hospital, né? Às vezes o hospital ele precisa que você tenha já um acesso na veia. E sim, esse é o caso aqui desse hospital. Ele pede para que todas as gestantes elas já tenham um acesso para que, em caso de necessidade, em caso de urgência, eles já consigam aplicar qualquer medicamento que seja necessário. Mas da forma que ela me explicou, ficou tão mais suave, ficou tão mais tranquilo, tão mais leve e mais fácil de eu aceitar, que eu falei, ok, tudo bem, agora que tá explicado que é uma questão do hospital e não da médica, não das parteiras, tudo bem, tá tranquilo. Então, ok, né? Vai acontecer, eu vou ter que ter um acesso e tudo bem. Agora, eu vou deixar no meu plano de parto, a parteira já tá sendo avisada já com muita antecedência de que meu parto ele não vai ter intervenções. Eu quero ter um parto natural. O interessante também de ser uma equipe e que para algumas pessoas eu sei que não seria tão legal assim, porque eu sei que algumas pessoas querem ter um vínculo com uma única pessoa tal ali. Para mim não é um empecilho, não é uma coisa que seria ruim para mim, que é uma coisa que me deixa desconfortável, é que por ser uma equipe eu preciso conhecer todas as pessoas dessa equipe. Então, em cada consulta, talvez eu conheça outras midwives. Então, eu vou conhecer outras médicas, né, outras parteiras, outras pessoas que trabalham todas nessa equipe, que fecham essa equipe. Porque no dia do meu parto, às vezes uma parteira vai estar com outra mãe, né, com outra gestante, e ela não vai poder estar comigo. Então, por isso é interessante, elas até falam sobre isso, né, que é interessante a gente estar todas conectadas, né, todas juntas ali, todas uma conhecendo a outra, temos um vínculo para que a gente possa ter um parto tranquilo, independente de qual parteira seja. E outra coisa que ela falou pra mim é que todos os exames eles podem ser feitos ali mesmo na clínica, até mesmo ultrassom. Então, exames de sangue que eu precisar fazer, algum teste de proteína ou qualquer outro exame de sangue, eu posso fazer ali mesmo na clínica, e os ultrassons, que são muito mais baratos, ela até comentou sobre isso, né? Que eles são muito mais em conta do que ir para o hospital, onde eu vou ter o parto, que foi que aconteceu nesse, onde eu descobri o sexo do bebê, que é um menino. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele aqui no card também, para você ver a nossa revelação. É um baby boy. E eu não contei para vocês ainda o nome do bebê, então eu vou contar para vocês agora, se você ainda não sabe. Nosso bebê é um menino. E essa é uma curiosidade, né? As nossas outras gestações, nossas outras duas gestações, a gente nunca conseguia definir um nome de menino. Nunca, 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 nunca. Nunca nem passava pela nossa cabeça um nome de menino. A gente até tentava fixar algum, mas nenhum rolava, então a gente não tinha um nome de menino definido. Mas dessa vez, a gente finalmente conseguiu um nome. Na verdade, nós tínhamos conseguido 2 nomes, mas conseguimos então finalmente definir um nome para o nosso baby boy, que será Ben. Ben, e não é Benício, não é Benjamin ou Benjamin, é Ben. Acho que é isso, então, para resumir tudo isso, eu amei a minha consulta, eu me senti muito respeitada, eu me senti ouvida, eu me senti compreendida, eu super aconselho quem tem curiosidade, né, de saber como é uma consulta com uma parteira, como é o procedimento e tudo mais. Olha, eu super, super, super indico que vocês vão lá e conversem com a parteira que vocês têm intenção de ter o parto, ou nem que seja por curiosidade, sabe, pra saber, pra tirar esses estigmas que às vezes a gente tem na nossa cabeça. E para você entender como é o procedimento, o que elas vão fazer e como vai acontecer tudo. Vale muito a pena, eu acho que é uma forma muito natural, e é sobre isso que eu quero falar com vocês num próximo vídeo aqui nesse diário,
onde eu quero contar pra vocês um livro que eu tenho lido, que tem me ajudado bastante, e eu sei que ele vai me ajudar muito na hora do parto, que é sobre Hypnobirthing. Então aguardem que eu vou voltar aqui pra contar pra vocês um pouco sobre essa leitura que eu tô tendo, e um pouco sobre algumas inspirações que eu tenho tido e alguns conhecimentos que eu tenho adquirido também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido bom pra você de alguma forma. E se você gostou, me ajuda, por favor, dando aquele like e compartilhando com alguém que você acha que isso vai ser válido. Um beijo e tchau!